Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Seracast. E hoje estou com uma mulher maravilhosa que deixa todo mundo ainda mais maravilhoso, que é Fernanda Ângelo, especialista em face, mais de 7.000 atendimentos. E ela é sócia proprietária, fundadora da Hoff for You, uma clínica maravilhosa em São Paulo, na Zona Norte, espetacular. Seja muito bem-vinda, Fê! Muito obrigada! Como é bom estar aqui, nervosa no meu primeiro podcast. Não poderia deixar de ser com quem, né? Com uma mulher que é inspiração também, não só para mim, mas para muitas mulheres. É muito bom estar aqui contigo. Obrigada, a gente está muito honrado de ter você. Vamos começar já com uma curiosidade que você nunca falou nas redes sociais, você que é ativa nas redes sociais. Uma curiosidade, assim, um fun fact para começar já com novidades. Não é novidades. Para alguns pode até ser, porque tem muitas pessoas que não conhecem a história da Fernanda. Conhece a doutora Fernanda, da Hoff for You, que é especialista em harmonização e deixa todo mundo lindo. Mas eu sou do Pará, né? Sou do interior do Pará, da cidade de Marabá. Cheguei em São Paulo com 15, 14 anos. Uma curiosidade que muitas não sabem. Eu vou escolher uma, tá? Escolhe uma, que aí depois a gente entra mais na sua história. Tá, bom. Eu já fui feirante na 25 de março. Caraca! Isso é muito legal, porque foi uma escola para mim, né? Eu que cheguei do interior do Pará para uma metrópole desse tamanhona, e até contei isso na última palestra que eu tive, que quando eu cheguei, eu fui descobrir depois por que eu não desci na rodoviária Tietê, porque eu vim de ônibus clandestino, e eu não sabia disso. Que loucura! Não. E aí cheguei na 25 de março, e também jamais imaginaria que logo um mês depois eu começaria a trabalhar lá. Tinha que dar um jeito, né? Vamos trabalhar. Então, eu vendi roupa, vendi acessório de celular, vendi marmita, tudo que você possa imaginar. Por quanto tempo foi essa? Foi até no último ano de faculdade, então foi por bastante anos. Foi bastante tempo, mas aprendi demais. Foi a escola da minha vida. Então, assim, nunca desistir de nada, sempre ter fé, sempre ser perseverante naquilo, acreditar no meu propósito. Então, foi algo que eu tinha que ter passado por aquilo. Foi muito bom até hoje. Te moldou profissionalmente também. Até hoje tem muitas coisas que, quando eu vou falar com a minha equipe, com o meu elenco, que é da Hoff, eu conto minha história para elas. Eu gosto eu gosto quando elas sabem tudo aquilo que eu passei, que elas podem ser capazes de muitas coisas. Porque muita delas vem com um questionamento: será que eu vou dar conta? Será que eu posso? Eu falei: senta aqui, vou te contar como um segredinho meu que muita gente não sabe. Isso é enriquecedor para mim. É enriquecedor. Então, mas vamos voltar um pouquinho no tempo, aí até a gente chegar nessa fase. A sua infância, me conta como é que foi lá em Marabá, seus pais, irmãos, como que é a sua base familiar? Gente, bora lá. Isso é muito legal. O meu pai é do Sul, a minha mãe é do Pará. Meu pai foi visitar Marabá atrás de emprego na época do garimpo, e ele acabou conhecendo a minha mãe, né? E aí minha mãe já teve 3 meninos logo seguido, eu, Daniel e o João. Nós somos em 4. Tem a Vitória, que é do outro casamento da minha mãe. E nós fomos criados na rua mesmo, brincando, numa rua que era ribeirinha mesmo, muito... Eu não falo pobre hoje, eu falo muito sem recursos financeiros, né? Numa rua sem recursos financeiros, que algo que eu me sinto muito orgulhosa hoje, que eles me têm muito como referência, né? As meninas me têm muito como referência, que eu ainda tenho família, eu tenho familiares ainda que moram nessa rua. Então, por muito tempo, quando eu vim para cá, também eu me cobrava por isso. Eu falava: eu sou referência. Eu sempre quis ser vista como referência de algo muito bom. É a mesma coisa que a gente quer para os nossos filhos, né? Sim. Então, a minha infância foi muito boa. Eu estudei em colégio público até a 7ª série, uma coisa assim. Acho que no primeiro ano eu fui para o colégio particular, que aí tem uma outra curiosidade. Eu fui ser bolsista na escola, porque eu era atleta. E eu sonhava em entrar nessa escola, porque era a melhor escola da minha cidade. Eu tinha esse sonho de entrar nessa escola e eu fui atrás, menor de idade, eu mesma lá na escola, bater na porta e falar: eu gostaria muito de estudar aqui. A única coisa que eu posso oferecer
são os meus dotes como atleta. Qual era o esporte? Handball. Então, eu joguei handball dos 13 até os 21 anos. Quando eu cheguei em São Paulo, eu continuei jogando campeonato estadual, campeonato brasileiro. E quando eu comecei a ter lesões no joelho, eu tive que ir parando. Eu já estava na faculdade, aí eu fui deixando de lado, porque eu tinha já... Eu sempre tive muito claro, desde a minha infância, o que eu queria para mim, né? Então, eu queria ser independente, eu queria uma vida diferente da que eu tinha. Como meu pai e minha mãe já se separaram muito cedo, eu com 5 anos de idade, meu pai e minha mãe já eram separados. E eu já tinha meus irmãos. E a minha mãe que saiu de casa, não foi meu pai. O meu pai, que era do Sul, ficou na nossa casa com meu avô e minha avó. Que nem era o sogro dele, né? E aí, a minha mãe foi embora para outra cidade. E tenho essa curiosidade, é demais. Eu só fui reencontrar a minha mãe, conviver com a minha mãe já aqui em São Paulo, já mulher feita, adulta. Foi quando minha mãe veio do Pará para cá, com a minha irmã, que é a Vitória, de um outro casamento. Que também é uma maravilha na nossa vida, que parece mais minha irmã do que meus próprios irmãos de sangue, mas que é uma irmã perfeita. Né? Então, isso é muito bom. A gente é muito unido, nós 4. Mas eu e os meus irmãos fomos criados pelos meus avós e criados na rua mesmo, brincando, chutando bola, subindo pé de tudo que pudesse, pé de açaí, né, que a gente fala lá. E foi uma infância maravilhosa. Eu não tenho do que falar. Não tinha recursos financeiros, tudo bem, mas tinha muita felicidade, era muito amor. Isso daí eu acho que fez com que a gente tivesse muita força, e tem muita força até hoje, né, para encarar as coisas que... A gente chega no lugar que nós estamos hoje, e para olhar tudo que nós passamos, a gente fala assim, não, ainda não é nem o cisco do que nós queremos. E isso é muito bom. Não só eu, como meus irmãos. Que, inclusive, hoje eles são feirantes, só que hoje são proprietários de lojas no Brás. Legal. Estão lá desde quando nós viemos para cá. Ah, vocês vieram juntos? Juntos. Como é que foi essa vinda? A Carla quer que eu chore, mas tudo bem. O meu irmão mais novo, ele veio primeiro. Ele veio bem pequeno, tinha 10 anos. E ele veio para jogar na escolinha do Corinthians, lembra? Todo mundo era envolvido com esporte. Por isso que é muito importante os pais colocarem os filhos no esporte, porque você vê. A gente vem de uma família muito humilde, de um bairro sem recurso nenhum, e a gente sempre estava ligado aos esportes, né? Então, meu irmão veio fazer um teste e passou no Corinthians. Depois, ele foi até para o Santos, morou anos lá no Santos, meu irmão mais novo. E, logo em seguida, veio eu e o meu outro irmão do meio, né? E onde a gente ia arrumar empregos? Menino tudo menor de idade. Vocês vieram menores de idade? Menor de idade. Vai arrumar emprego aonde? Vamos para 25 de março. Aí já tinha uns primos que estavam aqui, tudo menor de idade. Todo mundo menor de idade. Arrumar emprego lá na 25 de março. E os seus avós surtaram? Surtaram. A minha avó vinha de vez em quando, quando podia. Quando podia, ela vinha para cá. E foi assim, com um trabalho duro. Pode ser duro. Uma coisa que eu tenho muito, eu e meus irmãos, a gente nunca se vitimizou, a gente nunca falou assim, nossa, mas a minha mãe saiu de casa, deixou a gente nem usa o nome abandono, né? E foi viver a vida dela, e largou a gente com o nosso pai. Nem, pelo contrário. A minha mãe e meu pai é falecido agora, né? Mas eles eram muito amigos, eu acho que por conta do eu e meus irmãos ter esse tipo de comportamento, sabe? Aonde a gente aprendeu isso é da gente. Não tem nem onde falar onde eu aprendi, é de nós, Sim. Né? Mas o meu avô e minha avó muito tradicional, muito rigoroso. Então, assim, a gente foi muito bem orientado, né? Tem princípios, tem uma base que não precisou de recurso financeiro para a gente ser o que nós somos, né? A gente foi isso e conquistando as coisas exatamente com o nosso coração, com aquilo que a gente é. Muito bom. E aí você teve a fase da 25. Tive a e fase aí, da 25. Com esse dinheiro, você foi fazer a faculdade? Então. De odonto? Sim. Comecei a fazer a faculdade de odonto, eu estava ainda na 25. E eu continuava, vendia as coisas na minha sala. Quem estudou comigo lembra. O tempo todo. Verão, eu comprava biquíni, roupas de verão, biquínis, vestidos, e batiam na minha porta. Fernanda está aí, até as professoras, elas vão ver isso aqui, elas vão lembrar. Então, ia todo mundo para o vestiário provar os biquíni da Fernanda. Eu vendia tudo. E eu acabei a vender e mandar para o Sedex, para o Pará também.
que as minhas amigas de lá falam, ó, os biquínis... Eu sempre tive bom gosto, né? Então, eu comprava o negócio do momento. Então, vendia na sala de aula, vendia para pessoas conhecidas. Eu falo para as meninas que nessa época eu já fazia meus pontos de contato. Eu já tentava frequentar os salões, frequentava tudo que eu podia dentro do ambiente. Eu já começava a mudar o meu ambiente desde essa época, né? E que nem se falava nisso, que você mude o seu ambiente, né? E aí, o que acontece? As minhas professoras começavam a me chamar para várias outras coisas, para estarem com elas junto delas, porque assim, eu vendia, eu estudava, eu tirava nota boa, né? E quando eu terminei a faculdade, que eu tive que no último ano que eu tive que decidir fazer estágio, e aí eu parei, não vendia tanto como antes. Sim. Aí foi a fase mais complicada que eu tive. Foi desafiadora. Foi a mais complicada que eu tive. Que aí também é um outro... Não é um segredinho, porque isso não é segredo para ninguém, porque eu conto para elas também. Uma curiosidade muito legal. Que quando eu formei... Quando a gente forma, a gente tem muitos sonhos, né? Vários sonhos. E a gente acha que, meu Deus, eu vou ser a doutora, e um ano eu vou ficar rica, milionária. Ai, que tudo. Nada disso. Nada disso. Então, eu comecei a trabalhar em clínicas populares, né? Antes de formar. Um ano antes de formar. O estágio. O estágio. E era remunerado? Era remunerado R$30 semanal. Ah, que bom. Muito legal. Ótimo. Era bem legal. Mas na fase que eu estava, eu aceitava qualquer coisa, né? Queria aprender. E, inclusive, quando eu formei, eu fui mandada embora desse estágio, que eu não tinha ninguém que me inspirava naquele estágio. Era uma clínica assim, totalmente diferente do que eu esperava que fosse, né? Fosse da odontologia, que fosse da área da saúde. E eu ficava me questionando como que uma clínica assim trabalha com saúde, né? Promove saúde. Uhum. E daí eu formei e nesse dia eu determinei. Eu falei, bom, eu não vendo mais as coisas da 25, um ou outro ali eu vou dando conta e eu preciso começar a pensar no que eu quero como profissional. Qual que é a minha missão como profissional? E aí foi a hora que, aqui mesmo, como eu já morava na Zona Norte, para facilitar tudo, eu comecei a ir em clínicas que eu achava que era legal. Batia na porta, ia lá, entregava o currículo. Naquela época era de currículo, não tinha tanto Instagram, né? E eu fui em uma aqui, na Conselheiro mesmo, aqui próximo da gente. E quando eu entrei lá, eu já me senti pertencendo de lá, né? E você vê como são sonhos, a gente vai conquistando um, daqui a pouco surge outro na cabeça, e daqui a pouco vem outro. E o legal foi que o dono da clínica olhou para mim e falou assim, olha só, eu não tenho vaga, eu tenho só de sábado para atender plano de saúde, e o que eu posso te dar é R$150 de ajuda de custo. Eu falei, nossa, eu passei de R$30 para R$150. Tá ótimo. Tá ótimo. Mas eu precisava de um lugar para morar. E aí já tinha os meus irmãos, a minha mãe tinha acabado de chegar em São Paulo. E vamos lá, então vamos arrumar alguma coisa e todo mundo vamos trabalhar, né? Enfim, os meus irmãos foram tomando rumo da vida deles, eu fiquei com a minha mãe, foi a partir daí que minha mãe começou a morar comigo, né? E foi a primeira vez que a gente foi despejado de casa. Aí a gente teve esse despejo. E eu tentei, assim, rápido, me reerguer. Eu nem cheguei a sentir tanto. Eu falei, nossa, passar por isso... Fiz de tudo ainda para que isso não acontecesse, né? Passar por isso é um momento de amadurecimento muito grande na minha vida. Eu não tenho nenhum tipo de vergonha de contar do que eu passei. E aí, nessa mesma época, logo quando eu passei por essa ordem de despejo, um porteiro meu... do mesmo lugar onde eu tinha sido despejada, ele falou assim, ó, eu sei de quando você chegou aqui, eu sei de tudo da sua mãe, da sua história. Eu tenho um apartamento que está desocupado e eu vou te colocar lá até você se reorganizar de novo. O porteiro do meu prédio. Aqui está a chave. Fala se não é Deus. É. E aí eu fui para esse apartamento, né? Fiquei por um tempo nesse apartamento. Morei nesse condomínio 17 anos. Foi bastante tempo. E quando eu saí de lá, que já foi quando eu conheci o Gabriel, que nós fomos morar juntos, eu mandei reformar o apartamento inteiro, entreguei o apartamento assim,
era outra coisa, né? Por gratidão mesmo. Sim. E eu tive uma Ainda história... é dele? É de uma outra pessoa que eu acho que provavelmente ele conversou com essa pessoa e falou, olha, tem ela que está passando por isso. E eu pagava aluguel, pagava condomínio, tudo. Passar por isso foi um negócio, tipo, foi tipo, vai no chão e volta muito rápido. Porque eu nunca fiquei me vitimizando, eu nunca fui disso. Eu nunca fui de parar e pensar, ai, agora, coitada de mim, o que eu vou fazer da vida? Né? Não tem oportunidade, nada. Agir, ação, né? Ação, exatamente. Continuei trabalhando. Esse lugar onde eu comecei ganhando R$150, que era o único lugar e eu aceitei, e só tinha de sábado, e era ainda para atender plano de saúde, que quem olhasse esse cenário, assim, ia ver assim, não tem futuro nenhum negócio desse, né? Só que eu vi com outros olhos. Aqui eu vou estar num ambiente onde eu vou ter contato com outro tipo de público. Né? Então, daqui eu posso tirar alguma coisa. Né? Será um ambiente diferente. Pois eu fiquei 10 anos nesse lugar, trabalhando nesse lugar. Que foi quando eu decidi ir abrir a minha clínica. Sair de lá e pegar meu rumo. A clínica da Conselheiro Saraiva. Você ficou 10 anos. 10 anos aqui. E eu cheguei aí lá. Chegou. Uma vez. Foi uma vez. E sabe quando você... eu já estava com outra cabeça, eu já estava com... Era outra fase da minha vida. Eu já pensava assim, caracas, eu tenho tanta gente que me procura e eu fazia parte de enxerto ósseo, de implante, eu fazia reabilitação, fazia muita cirurgia acompanhando os bucos no hospital. Eu falava assim, eu acho que está mudando os meus sonhos, acho que eu quero outra coisa para mim. Foi quando eu falei, acho não, eu quero mesmo. Eu quero mesmo isso para mim. E em silêncio, só eu e Deus, em silêncio, eu comecei a procurar um local para mim. Só que, né, com isso veio outros desafios, né? Eu não tinha de onde tirar. De onde eu ia tirar dinheiro se eu não tinha uma programação financeira, já tinha me recuperado, né, de algo. Foi quando eu fiz um curso de inteligência emocional, que aí deu uma virada de chave na minha vida muito grande. Esse também não é para algumas pessoas não é segredo, mas para quem me conhece de agora, que tem muita gente nova chegando. Eu fiz um curso de inteligência emocional em 2019, que foi um divisor de águas na minha vida, que eu acho que eu só precisava esclarecer algumas coisas na minha vida, né? E eu saí de lá com outra mentalidade, com outra cabeça. Tanto é que eu estava numa fase que quando eu me propus a ir para esse curso, eu não tinha nem o valor do dinheiro de participar desse curso. E eu já estava com aquela mentalidade, eu vou, é desse que eu vou, porque 2019 é outra Fernanda, né? E eu fiz um trabalho e acabei ganhando um valor maior, né? Apareceu um paciente abençoado, todos eles aparecem assim, e aí acabei fazendo esse trabalho, eu falei, agora eu tenho um dinheiro para fazer essa inscrição. Fiz essa inscrição. Foram, acho que 4 dias de imersão nesse curso e acabava na segunda-feira, 6 da manhã. Eu tinha um paciente 8 horas da manhã na segunda-feira e eu fui trabalhar como se fosse o melhor dia da minha vida. Eu estava transformada nessa mentalidade. Se eu já tinha uma garra, né, mas estava assim meio que apagadinha, né? Tipo ali vivendo no escuro. Depois disso, tudo é interessante. Foi acontecendo. Uma das grandes viradas nossa também foi um curso de inteligência emocional. Então, eu sempre falo que um dos primeiros cursos que um empresário quer ter, ou precisa para sair do buraco, ou precisa para se reencontrar, né? É inteligência emocional, porque você precisa despertar a vontade de crescer, a vontade de fazer mais, a vontade de fazer diferença, a vontade de impactar mais vidas. Então, às vezes, a gente está lá escondidinho ou acomodado. Aqui tá bom, aqui tá bom. E aí, algo te desperta, você vira outra pessoa. É muito rápido. A chama, muito rápido. Né? A chama. E isso foi muito interessante que os momentos que antecederam tudo isso, né? Eu poderia ter desistido de tudo. E aí, após esse curso, esses 4 dias de imersão, eu estava tendo o congresso de odontologia. Na mesma semana, eu fui atender esse paciente vibrando, cantando. Eu tenho gravado esses vídeos, né, que eu gravei. E eu falei, caraca, agora eu vou abrir a minha clínica, eu vou ter o meu negócio. Vou com tudo. Só que eu já tinha um caderninho com tudo escrito.
Nesse curso, eu já fui escrevendo exatamente tudo. Era uma época que eu estava solteira, que também questionava por que eu estava solteira, né? Mas que Deus estava preparando o momento certo e a pessoa certa. E aí, quando eu olho hoje para a Antonella, né, muda até de assunto. Meu Deus do céu, era isso que Deus queria para mim. E aí, eu escrevi tudo. Eu lembro que... Pode falar de quem era o curso? Pode. Pode. Foi do Paulo Vieira. Não, o nosso também era do Paulo Vieira. Então, boa. Foi do Paulo Vieira. Aquela época ele era mais acessível, né? Porque eu lembro que eu ficava na frente para escrever no caderninho. E ele falava assim, escreva exatamente como é que você quer a barba do seu marido. Eu queria um marido, né? Aí eu escrevia tudo lá. É alto que você quer? Eu falei, é alto. Alto. Aí eu falava que eu queria a clínica. Ele, como você quer o cheiro? Eu quero o cheiro. Eu quero que você coloque tudo. Como que você quer o cheiro? O piso, as cores. Mentaliza. Vamos lá. E aí eu ficava assim, cara... E eu botando no caderno, aquele negócio crescendo no meu coração cada vez mais. Até hoje eu faço meus livros dos sonhos, né? Eu não deixo de ser. Chama Caderno dos Sonhos. Eu não sei se ele ainda faz hoje no método CIS dele. Não sei também. Mas provavelmente deve ser um caderno mais sofisticado hoje, né? Naquela época. E ele entregava e a gente ia escrevendo tudo sobre, né? Os nossos sonhos, os nossos desejos e para materializar mesmo aquilo que estava no nosso coração, que é no nosso... Tá na nossa cabeça. Tá na nossa cabeça. Tá na nossa cabeça. E foi exatamente assim que eu fiz. Eu decidi abrir a clínica, eu não tinha recurso financeiro nenhum. Acho que eu já comentei isso com você. Eu não tinha nenhum, mas eu fiz valer a pena cada esforço meu. E olhando minha história, até onde eu já estava, eu não tinha como regredir. Eu não tinha. Como que você fez, então? Então, vamos lá. Como é que foi essa mágica? É o poder da mente, né? A da força de vontade, do saber o que quer, da missão, de tudo isso. Então, eu sabia o que eu queria. Eu cheguei nesse congresso que foi na mesma semana após o curso de inteligência emocional. E eu cheguei lá, era uma Fernanda milionária que habitava meu corpo. Não, mas era uma coisa assim que eu tenho os vídeos, eu fiz todos os vídeos, falei, um dia eu vou usar esses vídeos para algo. E eu cheguei no stand dos melhores equipamentos de clínica odontológica. E eu falava, a moça, lembro que a vendedora chegou e falou assim, oi, doutora, tudo bem? O que eu posso te ajudar? Vamos comprar uma clínica? Vamos fazer orçamento? Eu falei, vamos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. É tudo lançamento, tá, doutora? Eu falei, é o lançamento mesmo que eu quero. É isso daí, já tudo das ideias na minha cabeça. Só que aí eu achava que não ia dar certo, né? Porque eu tinha uns negócios no Serasa, né? Aí eu falei assim, bom, vamos lá, vamos fazer o negócio acontecer. Esperei mais ou menos... Em congresso, eles não te ligam na hora para dar o orçamento. Eles fazem lá. Eles demoram mais ou menos formulário. Um mês? Leva mais ou menos um mês. Caraca. Demora. Eu sei que depois de um mês a mulher me ligou e falou, doutor, está tudo aprovado. Onde a gente vai entregar? Eu falei, calma, quanto tempo para entregar tudo isso? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha um local. Eu não sabia onde enfiar os trem. Eu falei, 6 meses. Aprovou tudo, financiamento. Assim. Nem lembro em quantas vezes foram, mas não me lembro. Tá. Né? Não me lembro mais. Sei que já está tudo pago, graças a Deus, há muito tempo. Que bom. Amém. Amém. Bom, e aí vou atrás da sala. Às vezes a gente acha que não vai aprovar as coisas, nem tenta, né? Vai que dá, viu? Vai que dá. Mas tem que ter objetivo, porque depois tem que cumprir. Sim, tem que pagar, né? Tem que pagar. E aí, eu sempre tive vontade de ter uma sala onde eu tenho hoje. E eu lembro que aqui no Serac estava construindo esse prédio. Eu cheguei a vir ver sala aqui, sem R$1 no bolso, sem um tostão. Mas o espírito milionário habitava meu corpo. Né? Eu digo assim, nem milionário. Eu tinha uma missão, uma visão, e tenho, né? Só vai aumentando. A gente é a tal da insatisfação positiva. Exatamente. Sempre mais melhor. Você está grato e satisfeito com o que você tem, mas você quer mais e melhor sempre. Eu já ouvi dizer, inclusive do seu irmão, né? É uma visão maior do que o orçamento que eu tive. Maior do que a condição. Maior do que a condição, é isso mesmo. E eu sempre fui assim, desde a época da escola, quando eu contei que eu queria muito estudar na escola, que era a melhor escola, porque eu queria jogar naquela escola, eu queria fazer parte, eu queria ser pertencente àquele grupo, né? Ali a sua visão já era maior. Sua condição. E aí só foi aumentando, né? E cheguei a vir
a ver aqui nesse prédio. E aí, quando eu cheguei no prédio que eu tô hoje, que foi muito assim, por acaso, eu passei em frente, eu falei, caraca, podia ter uma sala aqui. Eu lembro que eu parei em frente, olhei pela janela do carro, parei o carro, falei, poderia ser aqui a minha sala. Aí uma prima minha desceu do carro e falou, peraí, eu vou ver, vai que tem. Eu só lembro ela me chamando, corre aqui, tem sim a sala. Quando eu desci, estacionei o carro, subi. Quando eu vi a sala, eu falei, é aqui. Será aqui? Joguei a real, né, com um cara, um proprietário, que até hoje me adora. Falei, seguinte, como vai fazer? Seguro fiança não dá, tem dinheiro não. Mas eu vou montar uma clínica odontológica, ela vai ser assim, assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vim do Pará e comecei a contar toda a minha história inteira. Ele falou assim, me faz um depósito calção de R$2.000. Eu falei, essa semana comecei a pegar mais do que eu tinha. Eu cheguei a atender em 15 clínicas por mês diferentes. Eu rodava lá de Guarulhos ao extremo sul de São Paulo. Tinha, no mesmo dia, eu atendia no extremo de Guarulhos e no extremo da Zona Sul. No mesmo dia. Eu tinha o meu propósito, eu tinha meu objetivo. Para pagar. Para pagar. Não, então, você já tinha esse endereço. Eu intensifiquei meu trabalho. Mas aí você intensificou nas outras para conseguir monetizar. Sim, eu não fui direto para lá. Tá. Eu tive que arrumar arquiteta, que depois eu fui descobrir que nem era arquiteta. Eu comecei a procurar as coisas no Pinterest para ficar bonito. Para ficar bonito. Eu provava cheiros, eu ia nos locais, eu frequentava as clínicas, marcava só para ir tomar um café, só para ver como que era a experiência, que inclusive naquela época não tinha tanto isso. E uma das minhas ideias era criar essa experiência do paciente na clínica, né? Porque aquela que eu gostava era galão de água mesmo, galão de água, tinha garrafa de café, você mesmo servia o café. Porque eu falo que ser um bom profissional é obrigação de qualquer um. Entregar um bom trabalho é obrigação de qualquer um. Só isso vai fazer você ter sucesso, as pessoas ver você como referência? Não, é tudo. Fazer a diferença. É tudo. Fazer a diferença é tudo. Foi quando começou também a era da Natália Beauty, que ela servia o café com a borda da Nutella. E tudo começou assim, porque as clínicas não eram assim. Você frequenta a clínica também, você sabe, né? Sim. Não eram assim. E aí veio essa era de encantar o paciente, do cuidar, de ter o zelo pelo paciente, desde o momento que ele chega até o pós. E isso foi se materializando em mim. Eu falei, é isso que eu quero para mim. E aí foi a partir daí que eu criei a minha primeira clínica, que tinha 30 metros quadrados. Né? E deu tudo certo. Tanto que eu não larguei de vez, porque eu tinha que pagar as contas. Obra, né? A obra foi acontecendo, as coisas foram acontecendo. No meio, a arquiteta, que não era arquiteta, abandonou a obra, eu tive que correr atrás de uma outra pessoa. E eu trabalhava nos outros e arcava com todas as coisas do que ia acontecendo. E aos poucos, quando tudo ia se ajeitando, eu comecei a fazer meus atendimentos. E como que eu fiz para ter pacientes e atrair os pacientes? Foram meus pontos de contato já na região da Zona Norte. Eu comecei a perceber que, quando eu ia na minha manicure, eu não ficava lá quieta, né? Só esperando ela fazer minha unha. E tu sabe como eu sou, eu converso pra caramba. Eu falava de mim, eu falava do meu trabalho, que a minha clínica era a mais linda do mundo, que eu tinha o melhor trabalho do mundo, que eu tenho o melhor trabalho do mundo. E que se ela fosse lá, levasse uma amiga dela, eu dava desconto, eu cuidava dos dentes dela, dava até de graça. Eu fiz muita coisa gratuita, mas muita. Nessa época, para chegar aonde eu tô. Ainda faço, tá? Pra até você hoje se ainda tornar faço. Conhecida. Sim, e aí de um lugar, de um salão de beleza, eu comecei a ir em outros. Eu falo que eu não me apeguei a nenhum. Gosto de todos que eu frequento. Mas eu precisava disso. Eu precisava fazer esses meus contatos, a ter essas referências, né? Para ter mais pessoas falando sobre mim. Né? Hoje eu digo que na Zona Norte não existe pessoas que nunca ouviram falar de mim, ou me conhecem, ou já ouviram falar de mim, né? E isso daí para mim é muito legal. Nós nos conhecemos num ponto de contato, que foi o CrossFit. Exatamente. O CrossFit, hoje eu não tô mais no CrossFit. Eu também não. Mas meu marido tá. Aí eu falo assim, amor, como que tá lá no CrossFit? Ele, Fernanda, você já dominou lá. Você já tá dando... Todo mundo do CrossFit já passa com você. Então, você vê a importância do bom trabalho. Sim. Então, não é só você falar que você é bom, é você ser bom. Você fala que você é bom e você entrega você sendo
excepcional, maravilhoso. E isso lá na clínica é a nossa missão. E agora conta como está hoje a clínica, Ai, então. deixa eu até tomar água. Mas, na verdade, antes de você contar como está hoje, um ponto que eu sempre vi na sua trajetória é a busca pela inovação e conhecimento. Uhum. Conta um pouquinho qual que é a importância dessa busca. Na verdade, eu nem sei se tem graduação no meio, aí além da odonto. Mas eu sei que todos os cursos de inovação, e aí depois veio a ROF na sua vida, né? Veio a harmonização na sua vida. Eu via que você fazia. Você estava em todos os... Sim. Para modernizar e inovar. Até hoje. Uhum. Conta qual que é a importância disso, principalmente na sua área, mas para o seu crescimento mesmo. Então, a saúde, ela é infinita, né? A estética é infinita também. Então, não tem como falar da saúde e não falar da estética, né? Eu sempre falo que a estética não é para pessoas doentes, né? Para pessoas saudáveis, para quem tem saúde. Quando eu decidi fazer minha primeira especialidade, que foi implante, eu sou especialista em implantodontia e sou especialista também em endodontia, né? Eu precisava de algo que fosse ágil para eu fazer acontecer rápido, ter dinheiro mesmo. E qual que era a maior dor na odontologia? Canal, ninguém espera, a pessoa vai fazer, né? O implante, então, foi as duas especializações que eu fiz ao mesmo tempo, né? E logo depois, quando eu me encontrei que foi a outra fase minha da odontologia, quando eu comecei a me encantar pela ROF, que é a harmonização orofacial, foi quando eu comecei a participar de cirurgias em hospital, né, dos bucos. Eu acompanhava meus pacientes para fazer ortognática e fazer cirurgias de desvio na maxila. E eu me via muito faltando algo, né, que era tipo, agora vamos deixar a boca mais simétrica, vamos melhorar agora a região do queixo, vamos melhorar agora com a toxina botulínica, um lado que é mais paralisado que o outro. Bom, foi aí que a minha paixão veio pela ROF. Aí eu falei assim, não, bom, agora meu foco vai ser isso. Uhum. Até hoje, eu acho que eu já fiz mais de 50 e poucos cursos em harmonização e também sou especialista, meu certificado acabou de sair, fiz especialização, 2 anos de pós, então eu tenho eu tenho 2 pós-graduação e uma especialização, né? A minha última agora foi de ROF. Após eu já ter feito vários cursos, eu ainda fiz a especialização depois, porque eu achava importante ter o título também. E, Fernanda, o investimento é altíssimo, não é? Tu quer saber quanto que custa um curso? Quero saber. Não, eu vou falar do mais caro que eu já paguei e do mais barato, tá? Tá bom. O mais barato que eu paguei até hoje foi 7 mil. E o mais caro foi 59 mil. 59 um fim de semana. Um final de semana. Aí depois, esse de 7 mil foi o único que eu paguei assim, mais em conta. O resto é tudo 17, 20, 25, 30. Eu acho muito importante as pessoas saberem que quando a gente tem uma visão de curso, esse curso é bom ou é ruim, mas eu fiz esse curso e não apliquei. Todos os cursos que eu fui, nem todos era aquilo que eu esperava. Mesmo assim, eu aprendi. Porque a gente aprende também sabendo, esse eu não quero fazer porque eu acho que pode ser isso aqui melhor. Uhum. E aí eu busco estudar, melhoro, e aí vou para o próximo curso. Às vezes tem alguma coisa que você já ouviu, mas você vai ouvir diferente e vai abrir a sua mente. Ou você já ouviu, mas em outro momento da sua trajetória profissional que não fazia Muita sentido coisa. E agora faz. Muita coisa. Então, as pessoas... Os profissionais, né, os empreendedores, é muito importante que eles estejam sempre atentos à inovação, à melhoria, a estar em ambientes. Uhum. E esses ambientes têm um custo. Tem um custo altíssimo. Uhum. Só que tem que colocar no seu orçamento anual, bianual ou semestral, dependendo, para que você não saia do mercado, você só evolua, né? E esse mercado é um mercado que está em evolução. Né? Você tem que investir. Eu não falo nem que é custo, tem que investir mesmo. Então, você vê, eu estou sempre em cursos da minha área para ter uma técnica boa, eficiente, baseada em ciência, e também estou em cursos de empreendedorismo,
porque eu preciso também crescer, não sozinha, né? Não só lá no operacional, mas eu preciso também saber delegar, saber ter uma equipe boa, saber dar um atendimento de excelência para o paciente. Sim. E isso a gente não aprende nem na escola, nem nos cursos que falam de técnica. A gente aprende no FIRE, né? Que eu tenho aprendido muito e está crescendo ainda mais a forma como a gente vê o nosso negócio, né? E vai junto, não tem jeito. É um investimento que, se as pessoas soubessem, retorna. Todo mundo deveria fazer. Eu falo até para quem não tem, que não está preparado, comece. A internet está cheia de cursos de imersão gratuitos, né? Do nosso que a gente tem alguns gratuitos que eles podem começar a se inserir nisso, até para começar a mudar a cabeça, porque às vezes a pessoa precisa de uma palavra, de uma mensagem, E aí, quando você entra no FIRE, que você está com pessoas de outro ambiente, uma galera com um pensamento elevado, mas você não vai baixar essa frequência mais nunca. Aí você quer estar no mesmo nível, daí para cima. Né? E a gente fala que estar em ambientes como esse é uma máquina do tempo, né? Que te leva para o futuro. Então, você evolui em 3 dias o que você não evoluiria sozinho em 3 anos. Exatamente. Em 30 anos. Então, você evolui muito rápido. E aí te leva ao futuro mesmo, ao futuro. Você imagina um tanto de cabeça boa pensando ao mesmo tempo? Né? Aquele grupo ali com o mesmo propósito, com a mesma missão. Não tem como dar errado. Exato. Né? Isso é muito bom. E aí, nos conta, como é que está a sua clínica hoje? A minha clínica hoje é a clínica mais charmosa da Zona Norte de São Paulo. Cheirosa, com o cheiro que eu sonhei, com tudo que eu esperava, com tudo aquilo que eu escrevi no meu caderno, né, no meu livro de histórias, e eu não parei de escrever, eu continuo escrevendo. A gente tem uma missão muito linda na clínica, que é o autoconhecimento, que é o autocuidado, automerecimento. Eu falo que lá eu lapido belezas, né? A autoestima da minha paciente está em primeiro lugar. Então, assim, eu amo o que eu faço. Quem está ao meu redor sabe disso. Isso, para mim, é uma missão linda estar aqui. Desde a época que eu só atuava na parte oral e agora trabalhando na parte facial, eu sempre tive isso, proporcionar o melhor para o meu paciente e para todos aqueles que estão ao meu redor também, que eu acho importante. Que quando a gente está bem na nossa empresa, a gente está bem em casa também. Não tem como você separar, não, aqui eu sou a Fernanda do CPF, aqui eu sou a Fernanda do CNPJ. Não tem que andar junto. Sim. E isso, para mim, é importantíssimo. E falando um pouco das mulheres e também as empresárias e empreendedoras, você trabalhar com a autoestima delas, né, com a saúde delas, sim, mas também com a autoestima, você vê que você impacta na vida delas, tanto a pessoal quanto a profissional? Muito. Porque a estética é muito importante hoje em dia. Como que você acredita que é esse impacto seu nas suas mais de 7 mil clientes? Acho que tem até mais de 10 mil, viu? Isso aí a gente já está desatualizado. Vamos atualizar os números. Mas eu vou te falar que é a autoconfiança. Autoconfiança. Muitas das empresárias, né, que são amigas minhas também, você, uma delas também, o Johnny também, que é lindo, né? Tá lindo, tá maravilhoso. Tá lindo, maravilhoso, a Nelly. Então, assim, a autoconfiança, promover isso, e a autoconfiança, ela vem com auto-amor, né? Então, assim, ela se sente confiante para ela falar sobre o projeto dela, ela se sente confiante para fazer a reunião e aparecer no podcast, né? E falar sobre ela, sobre a empresa dela, sobre os filhos, a casa. Então, assim, ela é um auto-amor, gente, que a estética traz. É lindo de ver, não é apenas uma agulhinha, um botox, um preencher. Faz mudanças, traz mudanças na mulher. E isso faz com que eu queira cada vez mais ter essa missão, né? Essa missão de poder lapidar, de deixar a mulher muito mais bonita, muito mais linda. É incrível. Muito legal, muito legal. E falando de mulher, vamos falar na sua pequena mulher, que é Dona Antonella. Pequena menina. Você é mãe há 2 anos? 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses. Como que é a maternidade para você? Eu amo. Eu nunca imaginava que eu ia amar tanto. Eu sabia que eu ia amar, mas eu não sabia que era um ponto desse negócio de não caber no peito. Eu acho que só quem tem. Amiga, é muito doido. Do que você é, Fernanda. É muito louco. Então, assim, quando eu chego em casa,
né? A Antonella, ela não é de dormir cedo, ela espera o papai e a mãe dela chegar, né? E ela vem correndo daquele jeito dela, mamãe, mamãe. Só que ela gosta assim, ela gosta mamãe e papai. Se o pai dela não entra, ele até se esconde, né? Ele esconde para ver o que ela vai fazer. Ela mamãe, estranha. Cadê o papai? Ela estranha. Aí o pai dela aparece. Pronto, ela agarra na mão de um, na mão de outro e vai levar para brincar. Já 9 da noite. Ela ama, né? Legal. E eu beijo e eu falo, eu amo o tempo todo. O momento que eu tô com a minha filha é o momento dela. Quando eu tô em casa é o momento da minha família. Eu gosto muito de ser. Eu gosto de casa. Eu não gosto de fazer deveres de casa, tarefas de casa, tá? Uhum. Mas cuidar da casa, tipo, botar deixar uma flor, botar um ambiente, melhorar o ambiente, colocar o café da manhã todos os dias, fazer para minha família. Eu gosto. Não gosto de lavar, passar essas coisas. Não gosto mesmo, né? Eu não sei se tem alguém que gosta, mas eu não gosto. que faz, mas a gente tem gosta. nossos colaboradores maravilhosos que ajudam a gente, né? Sim. E a minha mãe, inclusive, que hoje, né? Que não me criou, né? Na época, hoje ela que é o amor da vida da Antonella. A vovó dela é o amor da vida dela, né? Da Antonella. Que é minha base meu maior apoio que eu tenho hoje, porque sem a minha mãe eu acho que eu não entregaria o que eu entrego hoje na empresa, né? Então é muito bom, é muito importante. E eu reconheço isso, eu amo minha mãe como meu Deus do céu. E às vezes eu olho para ela e falei: "Ê, mulher, tu nem cuidou da gente, cuida dos teus netos. Pode preparar que vem mais netos por aí, viu?" Agora dá o trabalho para ela, né? Agora eu vou dar o trabalho para ela, mas é muito bom. Amo ser mãe, amo. Então, se te perguntam aquela velha e atual frase do como que você dá conta de tudo, é pela rede de apoio da sua mãe e da rede da sua casa, né? Não só, pra você né? ser empresária, ter a sua... Sim, tem que ter a rede de apoio, ela é fundamental, né? E pessoas que você possa confiar. E a gente tem que confiar, não adianta, porque você vai sair de casa preocupado, nossa, deixei, será que... Não. E acreditar, gente, eu sou uma mulher de muita fé, né? Vocês viram quando eu faço as coisas acontecer, eu tenho um Deus acima de tudo. A história, que história louca que a minha mãe não criou e agora ela cuida da minha filha, assim, e vó, vocês sabem que é mãe, né? Sim. E hoje eu na posição que eu tô, saio cedo de casa, eu chego tarde, eu tento às vezes ir almoçar em casa, porque eu moro muito próximo, né? Isso também é algo que a gente fez para estar mais próximo da nossa filha também. Mas é tudo, tanto a rede de apoio quanto eu querer que tudo aconteça, né? Uhum. E eu não deixo de dar o melhor para minha filha, nem para minha família. Nós estamos sempre juntos. E a gente conversa sobre todas as coisas da clínica, sobre a vida, sobre os perrengues, tudo. Nós estamos muito unidos lá em casa. Legal. Por falar na sua casa, vamos falar como que é empreender com o marido. Como que veio essa história aí? Me conta um pouquinho. É bem legal. Porque é muito ele legal. não está desde a sua gênese. Então me conta como é que foi essa junção aí. O Gabriel apareceu para mim depois daquele livro lá da Conquista que eu coloquei tudo, tá? Uhum. A altura do meu marido, mas assim, não foi nenhum erro, foi algumas coisas, detalhes ali. Só pelos ajustes ajuste. Então o Gabriel entrou na minha vida, eu estava bem no furdunço que eu queria montar a clínica, né? Tá. A primeira clínica de 30 metros. E eu lembro que eu falava assim, eu não quero, não. Eu estou numa outra fase da minha vida. Eu estava me sentindo tão gostosa, mas tão maravilhosa. Você sai de um curso de inteligência emocional, você é intocável, né? Você é maravilhosa. Eu falei, não sei se eu quero. Bom, enfim, 17 dias a gente começou a namorar. Em 30 dias a gente fez a nossa primeira viagem. Em menos de um ano ele me pediu em noivado. Fomos morar juntos em 6 meses. E aí juntamos todas as traias, né? Uhum. Tivemos a Antonella 1 ano e meio. Estamos há 6 anos juntos. Ele fala que há 50 anos que nós estamos juntos. De tanta coisa que nós já fizemos. Ele não era, né? Que agora ele é. Ele não era da área de empreendedorismo, de estética, de saúde. O Gabriel trabalhava com marketing, ele é formado pelo Mackenzie. Tem a pós dele, várias também que ele fez. O primeiro trabalho dele foi no Palmeiras, onde poderia ser, né? No marketing. Uhum. E teve uma fase quando eu fui ampliar a clínica, voltando um pouquinho, quando eu decidi fazer a clínica de 30 metros,
Foi muito rápido os acontecimentos, né? Em 6 meses eu já quebrei uma outra parede e virei 90 metros. Só que eu estava ficando louca. Não ia dar conta. E todo dia eu chegava em casa, já estava morando junto, já tinha pedido de noivado, então era tudo. Sim. É tudo de tudo, né? De todos. E eu cobrava ele todos os dias. Eu falei, você fica aí, você tem que vir para cá, cuidar das nossas coisas, vem para junto de mim. E aquilo eu ia só alimentando na cabeça dele. Ele nunca ficou emburrado por eu falar isso, porque ele tinha uma profissão bem promissora, né? Ele já estava muito bem alinhado. O Gabriel é muito inteligente. E aí, tudo muito, muito bem encaminhado. Ele ia até subir já de cargo na empresa que ele estava trabalhando. Eu falei, meu filho, não vai não. Tu vai vir para cá, que quem vai subir aqui é nós. Porque eu vou ter uma clínica lá na Cobertura, onde é a ROF hoje, e você vai ter que estar comigo. E aí, vai fazer o quê? Até que um dia ele falou assim, então vamos juntos nisso. Mas ele não começou nem aos poucos? Foi direto? Aos poucos. Ah, tá. Ele ia dando pitaco. Ele ia dando pitaco. Aí ele falava, não é assim que tem que fazer. Eu falei, tá bom, então não sei fazer. Essa parte eu não sei mexer com números. Eu não sei mexer com números. Então você cuida dessa parte. E aí ele ia entrando, tentou várias vezes colocar pessoas para fazer a função que ele teria que fazer, né? E aí teve uma hora ele falou, não tem nada, não tem jeito não, essa mulher vai danar com tudo, eu tenho que estar junto dela mesmo. E aí tudo fez assim, ó, pá. E aí foi transformador. É o que a gente fala, independente se é marido e mulher, que os sócios eles precisam ser complementares, né? E exatamente isso. Se pegar mais uma doidinha, não ia dar certo. Não ia. Então, foi legal a sua visão de ver que o que você não tem de aptidão e habilidade para crescimento, você trouxe um sócio que, por acaso, é o seu marido, que isso é bom porque você confia, e complementou. Então, ele que trouxe a parte do administrativo, de gestão de números. Fez a diferença, faz a diferença, pessoas. Né? Eu lembro uma vez como a gente troca uma ideia de liderança que vocês me falaram, putz, a Fernanda é boazinha com as colaboradoras. Elas pedem, ela fica com dó. E aí o Gabriel, ele não é que ele é carrasco, mas ele sabe lidar de uma forma para que seja feito o objetivo. E foi exatamente nessa fase daquele jantar que nós tivemos aqui, que a gente conversou, foi nessa fase que ele falou, bom, eu vou ter que acompanhar essa mulher, senão essa mulher vai dar com os burros na água, vou ter que estar junto com ela. Né? E aí foi que ele veio mesmo e mergulhou. Ainda tentou fazer outras coisas, eu falei, Gabriel, é daqui que a gente vai conseguir tudo que nós queremos. É daqui que é o alimento da nossa família, é daqui que a gente vai prosperar. E vamos junto. E hoje ele é a cabeça pensante da clínica, né? Ele que comanda. Ele fala que ele é um coitado com 14 mulheres. Está atrasado também, que agora são 18 mulheres. Né? Então, ele continua sendo o homem da relação lá. E ele traz muita coisa nova para a gente. Às vezes, a gente está pensando, batendo cabeça numa ideia, e aí lá vem ele, pensei nisso e nisso. Pronto, passou, né? Já está tudo resolvido. E agora ele tem um pouco de loucurinhas minhas também, tá? Antes ele era muito assim, não, Fernanda, mas isso pode dar errado. Gabriel, não existe essa palavra dar errado. Semana passada ele falou isso para mim. Semana passada tem novidades, tá? Novidades. Semana passada você vai contar aqui ou não? Eu conto. Ele falou assim, será, Fernanda, que a gente faz esse investimento? Eu falei assim, por que não, Gabriel? Eu vou fazer minhas contas, peraí. Aí ele entrou, né, para a sala dele, que agora ele tem sala, porque antes ele ficava literalmente no meio da clínica, né? Agora ele tem a sala deles. Ele, eu fiz minhas contas aqui. E agora, o que a gente faz? Vamos para casa. Um do lado do outro, sem dormir. E ele, tem certeza, amor? Eu falei, tenho certeza. Eu acho que eu também tenho certeza. Aí, ele voltou. Essa construção. Ele voltou ontem. Eu falei, aí, o teu projeto deu certo? Ele, pode abrir o champanhe. Queremos saber. A gente investiu a gente está a nossa clínica, como você mesma falou, né, que você já nos conhece, a gente quer estar sempre atualizando, então inovando. Então, a gente tá por dentro de tudo, não só tendo a matéria, que é equipamentos, a gente também estuda muito, não só eu.
a galera inteira da clínica. E todos que eu consigo alcançar, eu trago para dentro da clínica. O que as meninas não podem ir, eu faço acontecer para elas. Então, se eu faço um curso muito maior do que a minha visão, né, de financeira, eu falo assim, fiquem tranquilas, que tudo que eu aprender lá, eu vou fazer o treinamento aqui na clínica e vocês vão usufruir de tudo isso. Multiplicar o conhecimento. Porque vocês... Sim, e eu amo isso. Nossa, isso dentro de mim é muito forte. Vocês estão junto comigo, vocês fazem parte do meu elenco. Quem está aqui comigo desde o início, que tem as que são muito antigas. Fiquem tranquilas que eu trago tudo para cá e passo na íntegra. E eu não tenho medo. Tipo, mas ela vai pegar e vai replicar em outro lugar. Eu não tenho esse problema. Né? Então, nós investimos em 2 equipamentos milionários. E, inclusive, eu quero saber quando que vai chegar, né? Porque ontem já fecharam tudo. Uhum. E mês que vem tem coisas novas na clínicas. Eu vou lá experimentar. Dizem que é a fonte da juventude, né? Muito legal, muito bom. Que legal, que legal. Muito legal. Vou lá experimentar, conte comigo. A clínica mais linda da Zona Norte de São Paulo. Que deixa a gente mais linda ainda. Mais linda ainda, é isso mesmo. As mulheres mais lindas de São Paulo passam com a Fernanda. Passa. E não é só eu falo Zona Norte, mas uma galera da Zona Sul que vem comigo. É muita. E o povo fala muito. Como que esse de mulher bonita vem na sua clínica? Eu falo assim, acho que eu atraio, né? Atrai. É muito legal. Uma atrai a outra. Você fala, nossa, olha que linda, ela passa lá. Empresária, olha o posicionamento dela, olha como ela fala. Eu vou lá nessa clínica, deve ter alguma coisa diferente. E vai lá e confirma. Muito bom. E também falando um pouco de se tornar conhecida, a internet. Como que ela potencializa os seus negócios? Hoje ainda, eu acho que bastante vem do boca a boca, das indicações, mas você também tem uma boa rede na internet. Como que isso te retorna para você? A rede social hoje, eu acho que é o meu cartão de visita, é o primeiro contato que o paciente tem comigo, né? Na visão. Quando eles me veem na rede, eu busco estar sempre com uma aparência boa, né? Eu tenho meus dias de direito de ser feia. A gente tem, né? Mas sempre estar com uma boa aparência. As pessoas se conectam muito com as histórias, com a nossa história, com a nossa vida. Então, assim, mostrar que a gente se cuida, acho muito legal, né? Que a gente é família, isso é muito importante. E ser aqui, quando eles chegarem na clínica, ser exatamente aquilo que eles estão vendo, que é muito importante, né? Então, muita gente fala assim, nossa, eu nem sei quando tu é CNPJ, quando tu é CPF. Eu recebi essa mensagem hoje, né? De uma mentorada, que agora a gente também está na era da mentoria, né? Na área da educação. Na área da educação. Então, assim, eu estou com algumas alunas, né? E elas me veem, elas vêm atrás de mim o primeiro contato pela internet e elas, quando vêm presencial conhecer a gente e a clínica, elas falam assim, é melhor do que eu percebi, do que eu vi pela internet. É muito melhor. Então, não dá para saber se você está falando isso para vender ou se você está falando porque você é. Mas na hora que a gente chega lá, é você sendo você. E eu gosto de estar próxima. Como eu falei, eu gosto muito de expandir meu conhecimento, de mostrar meu conhecimento, de me doar, né? Isso daí. De servir, é muito legal. Eu gosto muito disso. Então, a rede social me ajudou muito. Quando eu fui fazendo meus pontos de contato, conhecendo, eu não poderia só falar de mim ali, porque estava numa época que as pessoas falavam assim, tá bom, mas quem é a doutora Fernanda? Qual que é o Instagram dela? Até hoje, né? Quem não me conhece fala, nossa, acabei de te seguir, nem sabia, olha quanta coisa linda que você faz. Sim. Então, a rede social é muito importante, tem que saber se posicionar mesmo na rede social. Ser você, fazer o simples, né? O básico e todo dia, né, gente? Todo dia tem que ter essa rotina. Potencializa muito, Potencializa. Né? Potencializa muito. Legal. E quais são os planos e sonhos para os próximos 10 anos? Todo mundo sabe que eu quero ter filhos, né? Quer mais? Quero mais. Não sei se eu vou parar no próximo, né? Que Deus abençoe que logo mais. Não sei se eu vou parar no próximo. Acho que eu não pretendo parar no próximo. Vamos ver. Mas, como eu falei que eu amo ser mãe, eu quero ser mãe novamente. Se Deus abençoar que
Seja um menino, ótimo, se não, vai vir a Catarina, já tem até nomes, tá, gente? E o menino vai ser como? Aí o menino tá no impasse, porque tem Francisco, o Bernardo e o Gabriel, falou que quer Abel, mas tá proibido lá em casa, porque é do Palmeiras, né? Então, Tá. não pode lá em casa, Abel. E ele fala, é nome bíblico. Eu falei, não pode, Gabriel. Ou é Francisco ou Bernardo, né? Escolha um. Escolha um. Então, Boa. assim, eu não tenho... até tinha, tá? Aquele sonho de ter uma clínica gigantesca. Hoje eu não tenho mais. Eu quero deixar os meus serviços melhores, porque a gente aprende todo dia. E todo dia eu converso com o Gabriel, em casa, principalmente, porque sobre esse assunto eu não falo com ele na clínica, eu falo em casa mesmo. Não adianta, a gente leva o assunto para casa. Sim. Que eu falo, eu quero melhorar o meu serviço. Então, o serviço, quando eu falo, não é a técnica, tá? A técnica ela vai se aprimorando com os estudos, né? Isso daí e eu vou acompanhando. Isso daí é obrigação minha. Mas melhorar meu serviço, servir melhor o meu paciente, né? Que eu acho que dá para melhorar muito mais. E as pessoas têm que entender também que a gente está numa busca constante desse tipo de serviço. É melhor. Todo mundo quer ser bem tratado, todo mundo quer ser bem servido, estar num ambiente que te traz paz, onde você chega e se sente bem, acolhido. Isso é muito legal. E está crescendo bastante isso. Muito carentes de atenção. Às vezes elas não têm essa atenção nem em casa. Exatamente. E aí vão para, sei lá, um banco que também é aquela coisa. Os contadores que também não fazem um atendimento de excelência. Então, quando você chega num lugar acolhedor, que pelo simples fato de ouvir a história, ouvir a necessidade. Uma coisa que eu sempre falei de você para alguém que me pergunta, eu falo assim, você vai lá, você vai falar o que você quer e ela vai fazer. Ela não vai fazer mais do que você quer. Isso é legal. É igual o cabeleireiro que corta mais o nosso Sim, cabelo. eu quero cortar um dedo e corta 3. Exato. Então, a atenção e fazer o que a pessoa quer, em vez do que você acha que ela precisa, é muito valoroso. E eu falo muito disso, que quando vem uma pessoa, tipo, nunca fiz procedimento nenhum, doutor, eu morro de medo, mas meu sonho é fazer uma boca. Chega. Eu falei, então vamos assim, o seu sonho é fazer a boca? Então vamos começar do mínimo do mínimo. E ver se realmente é o seu sonho fazer a boca, né? E aí a gente vai criando essa intimidade. Daqui a pouco eu resolvi com o mínimo, já deixei ela satisfeita, porque não adianta eu pegar uma pessoa que nunca fez nada e já fazer algo, né? Que ela não vai se reconhecer. Depois ela fala assim, ai, doutor, acho que a boca tá boa. Eu acho que o que me incomoda agora é o meu olhar, entendeu? Aí ela já passou para outra coisa, porque ela largou aquilo ali que ela estava observando. E isso já é o auto-amor, que ela começa a se observar mais e fala, nossa, tô bonita, acho que dá para melhorar mais, hein? Eu acho que agora eu vou pro meu olhar. Né? E isso é grandioso para nós na clínica. Não oferecer a mais, não oferecer aquilo que não é necessário. A gente primeiro foca no que te incomoda, o que você gostaria de melhorar. Esse é o nosso dilema lá na clínica. Sim. E aí, a partir daí, a gente vai se conhecendo, criando aquela intimidade. Aí o céu é limite. Boa. A gente pode levar isso para outras áreas de ouvir o seu cliente, ouvir o que ele precisa, criar um serviço novo ou criar um atendimento novo, um atendimento diferenciado para as necessidades, né? E você pode ir crescendo, fazendo um ecossistema de soluções para os seus clientes na sua área, no seu desenvolvimento. Estamos chegando à reta final. Temos... Aqui embaixo, vou deixar na descrição as suas redes sociais. Lá você traz a sua família, traz os seus negócios. Todo mundo, periquito, papagaio. E eu queria que você deixasse uma mensagem, uma frase, o que te inspira e que vai levar para as pessoas, para quem está nos assistindo, para as mulheres, para as empresárias que querem se inspirar em você também. Inclusive, hoje eu tenho uma frase, eu tenho várias, né? Porque eu falo que o meu bloco de notas é lotado. Legal. Mas eu tenho uma frase muito legal, que é não arregue. Seja persistente e tenha foco e fé. Isso aí, o resto você consegue tudo. Não arregue. Não arregue. Seja persistente, tenha foco e fé. Muito bom. Então, opa. Que a gente conta. Então...
Para vocês não arregarem. Não arregarem. Estivemos aqui com a Fernanda Ângelo, sócia fundadora da Hoff For You, especialista em face. Foi muito legal sua história, me dá a mão. Inspiradora, tenho a honra de ser sua amiga também. E eu também, amiga. Cliente, paciente, todo Cliente, mais. tudo doente. Conselheira, tudo, gente, é tudo. Mas tudo. eu gosto do podcast que a gente descobre coisas novas que nunca falamos. Você viu só? Muito tem legal, história. Inspiradora. Inspiradora. É Na próxima você chora, então. Ah, minha filha, tem história demais aqui para contar. Obrigada, Fê. Obrigada muito obrigada. Muito obrigada por me receber também. Foi muito legal. É um prazer estar aqui com vocês, com a família Serac. Como que o podcast é? Seracast. É muito bom estar aqui com o Seracast. Obrigada, um beijo. Vejo vocês no próximo episódio do Seracast. Beijo, tchau.